Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre Lyanco, ele pode parar no Corinthians? Quero falar também sobre o Vasco, que tem reforço desembarcando nessa segunda-feira e se interessa por Fernando, volante multicampeão pelo Sevilha. Bora falar também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira está de volta ao Brasil depois de alguns dias de folga e aparece na mira do Fenerbahçe da Turquia. Por falar em técnico, quero te atualizar sobre a situação do Rogério Ceni, que tem sido sugerido para clubes diferentes. No São Paulo, Alexandre Pato causa empolgação depois de boa participação em treino com gols que viralizaram nas redes sociais. Para completar o Cruzeiro, situação delicada, o segundo mais importante jogador do Cruzeiro na temporada também interessa a clube de fora. Você vai saber tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, patrocinadora master do Botafogo. Estou mostrando para vocês na tela 3 jogos bem legais do domingo. Começando com partida da tarde, às 15h45 tem Croácia e Espanha, a final da Liga das Nações da Europa. Jogo para mim para empate. Tem também Série B do Brasileiro com Sport e Vila Nova, 2 candidatos reais ao acesso. Vou de vitória do Sport. Pouco mais à noite, outra final, agora da Liga das Nações da CONCACAF, Canadá e Estados Unidos. Outro jogo com um cheirinho de empate. E você é bom de palpite? Manja de futebol? Então pegue agora mesmo o link da Parimatch que está no comentário fixo. Faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Parimatch super bacana, você pode usar via telefone, via computador, depósitos baixos, retiradas fáceis, enfim, não perca essa oportunidade. Combinado? Bora começar o nosso vídeo contando sobre Alexandre Pato, que na sexta-feira causou enorme boa impressão em torcedores e também membros da comissão técnica do São Paulo. É que o tricolor realizava um treino em campo reduzido, somente meio campo, e o Pato, numa sequência filmada, acabou marcando 2 gols em uma diferença de tempo de menos de 30 segundos. Primeiro, cruzamento da esquerda, ele cabeceia sem chance para o goleiro. Contra-ataque desse mesmo lance. O time do Pato, que havia acabado de marcar gol, foi atacar agora no outro lado. E o Pato recebe a bola em profundidade, mostra velocidade, dribla o goleiro com enorme facilidade e toca para dentro do gol para marcar. Existe a expectativa de que o Pato possa voltar a ser relacionado para estrear pelo São Paulo nesse meio de semana, quando o tricolor recebe o Atlético Paranaense em jogo do Campeonato Brasileiro. Prometo ir te atualizando sobre essa situação. Seus reforços no São Paulo hoje parecem difíceis, o Pato pode ser uma alternativa. Savarino, contei para vocês nesse sábado, o São Paulo fez uma oferta de 3 milhões de dólares ao Real Salt Lake e aguarda por uma resposta do time americano. Bora falar sobre o Cruzeiro. A notícia não é boa. É que Marlon, lateral esquerdo, contratado para essa temporada e para mim o segundo jogador mais importante e regular do Cruzeiro no ano, só atrás do Bruno Rodrigues, o Marlon interessa a um clube de fora. Informação que vem é de que o Krasnodar da Rússia quer levar o lateral esquerdo. Quem contou essa notícia foi o Fábio Aleixo, que é brasileiro correspondente lá na Rússia, está acompanhando de perto os clubes russos. Krasnodar, você sabe, tem bastante dinheiro, teria capacidade para fazer um investimento alto. Marlon, que desde que foi contratado pelo Cruzeiro tem 15 jogos, 2 gols e 2 assistências, chegou de graça à Raposa e assinou contrato até o fim de 2025. 26 anos de idade, uma perda bastante sentida caso a negociação progrida. Sobre Bruno Rodrigues, já contei para vocês, ele está na mira de um time japonês e de um time russo, embora ainda sem propostas oficiais. A tendência é que esses dois sejam alvos de ofertas concretas na metade do ano e o Ronaldo precisaria tentar segurá-los. Quero falar agora sobre Lyanco. Muita gente especulando nos últimos dias que o Lyanco pode ir, em vez de ir para o Vasco, pode pintar no Corinthians. E eu, sem querer, acabei ajudando nesses boatos, porque contei que alguns dias atrás o Lyanco apareceu para assistir a um jogo do Corinthians na Neoquímica Arena e ele foi por livre e espontânea vontade. O que há de verdade nessa história de Lyanco no Timão? O nome dele foi sugerido ao Corinthians, assim como foi sugerido ao Vasco e ao Flamengo. Também foi sugerido ao Botafogo. O Botafogo já descartou por dizer que não vai poder fazer investimento. O Flamengo e o Corinthians ainda não deram resposta para a sugestão. O que eu ouvi de uma pessoa próxima ao Lyanco é de que o nome do zagueiro está sendo analisado pelo Vanderlei Luxemburgo. Não há uma posição definitiva do Corinthians em relação ao Lyanco. Já o Vasco é aquele com negociações mais avançadas. Cruz Maltino fez uma oferta de empréstimo por uma temporada com obrigação de compra se algumas metas forem estabelecidas, se forem alcançadas. Então, por exemplo,
Só estou citando um exemplo de uma possibilidade. O Lyanco chega por um ano, se disputar 70% dos jogos do Vasco como titular, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Essa proposta já está na mão do Southampton há algum tempo, mas o time inglês ainda não se posicionou. Southampton que foi rebaixado da primeira para a segunda divisão no futebol inglês e vai precisar abrir mão de alguns dos jogadores mais caros, até porque a realidade financeira na Championship é inferior àquela da Premier League. Sobre Corinthians, só para completar reforços no timão. Corinthians já tem Matias Rojas confirmado, contratado, vai ser anunciado em 1º de julho e pode jogar a partir de 3 de julho. Negociações com o Coelar seguem adiantadas. Entre o clube e o volante está tudo certo, o Coelar quer jogar no timão. Falta um acordo com o Al Hilal que prefere aguardar pela chegada de um novo técnico e de um novo presidente para avançar nas tratativas. O negócio pode girar na casa dos 2,5 milhões de dólares. O timão também busca um zagueiro. Tenho ouvido de dirigentes corintianos que atacante de lado de campo não será contratado. Bora falar agora sobre Rogério Ceni, desempregado há 2 meses. Ele completa 2 meses de desemprego nessa segunda-feira. Havia sido demitido em 19 de abril do São Paulo, 19 de junho nessa segunda-feira. Rogério que ainda não recebeu toda a grana que o São Paulo lhe deve. Eram mais de 3 milhões de reais, 2 milhões e 100 mil da multa rescisória. Tem também outros cerca de 1 milhão de reais referentes a coisas atrasadas que o São Paulo e o Rogério Ceni tinham. A informação importante é que o São Paulo e o Rogério já chegaram a um acordo para o pagamento dessa grana, tá? O São Paulo não conseguiu reduzir os valores, mas o Rogério aceitou um parcelamento desse pagamento. E a outra informação que eu queria contar para vocês é que o Rogério tem sido sugerido para clubes brasileiros. Foi assim com o Atlético Mineiro e com o Atlético Paranaense. Você sabe que o Atlético Mineiro já até contratou o Felipão, entendia que o Rogério Ceni talvez não fosse a melhor escolha, até porque já teve problema com atletas do elenco, incluindo o Patrick. Em relação ao Atlético Paranaense, o Furacão ainda não tomou uma posição sobre o novo técnico. Existe a impressão de que não pode se tomar uma decisão com pressa. E a tendência é que o técnico interino continue por lá mais algum tempo, até que o Atlético Paranaense encontre um nome de consenso. Outra coisa curiosa para contar sobre o Rogério Ceni, o ex-treinador do São Paulo, foi procurado por um clube mexicano. Essa informação é do Thiago Fernandes. Imagino que possa ser um São Luís, que acaba de perder o André Jardine, outra pessoa ligada ao São Paulo. O Jardine, muito bem no futebol mexicano, foi contratado para trabalhar no América do México e criou-se essa vaga no São Luís. Rogério Ceni, de acordo com a apuração do Thiago Fernandes, não quer trabalhar no exterior, a ideia dele é ficar no Brasil. Bora falar agora sobre Abel Ferreira. Informação que vem do Central da Bola, uma conta, um perfil no Twitter, afirma que o Abel Ferreira recusou uma proposta vinda do Fenerbahçe. Você vai lembrar que o Fenerbahçe é o time turco, vice-campeão nacional e que acaba de vencer a Copa da Turquia. Era dirigido pelo Jorge Jesus, o JJ já foi embora. Jorge Jesus, que gostaria de treinar a seleção brasileira, até por isso deu um tempo na resposta para a Arábia Saudita. Como a CBF já se definiu pela contratação de Carlo Ancelotti, a tendência é que o JJ seja anunciado em breve como treinador da seleção da Arábia Saudita. Voltando ao Abel, a informação que vem da Central é que o Abel interessa ao Fenerbahçe e que já teria, inclusive, existido uma proposta oficial para que ele assuma o clube em definitivo. Se de fato isso for real, o Palmeiras teria direito, caso perdesse o treinador, a mais ou menos 50 milhões de reais de multa rescisória. Como é que se calcula a multa entre Palmeiras e Abel? Se o Palmeiras decidir dispensá-lo, tem de pagar os salários do Abel até o fim do contrato. O mesmo vale para o técnico português. Se ele aceita outra proposta e vai embora, o clube que o contrata é obrigado a ressarcir o Palmeiras com o pagamento de todos os honorários até o fim da temporada, até o fim do contrato. O contrato dele se encerra em dezembro de 24, ele ganha 2 milhões e 800 mil por mês, você multiplica 2.800 por 18, que equivale ao número de meses que ainda faltam no fim do contrato, e chega a ser esse número impressionante de 50 milhões de reais. A boa notícia para o torcedor do Palmeiras é que o Abel não aceitou a proposta da Turquia. Para deixar o Palmeiras, ele só vai sair se for para dirigir um dos grandes clubes de futebol no mundo. E você, o que pensa sobre essa história? Por falar em Abel, treinador português desembarca nesse domingo, depois de 6 dias de folga em Portugal. Verdão decidiu liberá-lo para esse período de descanso próximo da família, até porque andava um pouquinho estressado demais. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, com um reforço chegando nessa segunda-feira e com o Fernando na mira do Cruz Maltino. Começando sobre o reforço dessa segunda-feira. Serginho, atacante de 28 anos de idade, que pertencia ao Giresunspor da Turquia, contrato se encerra em 30 de junho, ele chega ao Rio de Janeiro nessa segunda, passa por exames médicos e assina contrato com o Vasco. Vínculo só vai se encerrar em dezembro de 2025.
jogador de 28 anos de idade, que deixou muito boa impressão no Giresunspor, era ídolo do torcedor, 93 jogos, 10 gols e 19 assistências. Optou por não continuar na Turquia porque ele quer escrever seu nome no futebol brasileiro. Saiu muito cedo, sem nem ter jogado profissionalmente. Passou por Kosovo, Albânia, Macedônia, até ser contratado por um time turco. Serginho estava treinando, mantendo a forma física em Belo Horizonte e vai poder ser utilizado a partir de 3 de julho, quando a janela reabre por aqui. Sobre Fernando, Vene Casagrande trouxe a notícia de que o volante do Sevilha interessa ao Vasco. O Vasco já apresentou uma proposta ao volante que teria se interessado porque o Vasco prometeu ao Fernando transformá-lo em um dos pilares da reconstrução cruzmaltina. Jogador de 35 anos de idade, que acaba de ser campeão como titular da Liga Europa com o Sevilha. Ele já foi 2 vezes campeão da Liga Europa pelo Sevilha e ainda tem um título pelo Porto. Cara super experiente, com passagens por seleção, já jogou em grandes times do futebol europeu e é o tipo do volante que chega para arrumar qualquer sistema defensivo. Tem muita leitura de jogo, muita capacidade física apesar da idade. Seria um baita reforço se o Vasco conseguisse avançar nessa tratativa. Vale a lembrança de que o Vasco busca um camisa 10, busca um volante, busca um zagueiro e também um atacante de lado de campo. Essas são as prioridades da 777 e do Cruzmaltino para julho. Julho que tá logo aí. E você curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. A gente volta mais tarde com a tradicional live de domingo. Abraço, tchau!